E mais uma vez, a doutora Karime Costa Lunga vem dar uma aula a respeito de direito de família. Bom dia, é um prazer estarmos juntos novamente aqui no Sinta-se Bem, conversando sobre direito de família e sucessões. Já se passaram muitos meses desde que começamos essa nova atividade de bate-papo online e ele tem persistido, até muito por causa do cenário que nós estamos enfrentando, que infelizmente não está demonstrando muita progressão, ou muita liberação para as atividades, enfim. Então, o que nós temos visto muito, eu digo nós, na área jurídica, tanto nas atividades judiciais quanto extrajudiciais, como tabelionatos, enfim, o que nós temos visto é uma preocupação constante das pessoas no que diz respeito à imortalidade, ou melhor, a mortalidade, os números de mortandade que têm aumentado. E isso faz com que se olhe um pouco para dentro, para que possamos realizar e procurar as nossas vontades, os nossos desejos, e para que possamos procurar formas de realizá-los. Isso significa muito nós falarmos sobre a possibilidade de disposição, de planejamento, de programação, bem como a literalidade dos verbos traz para nós, é a programação, a disposição do que eu quero que aconteça com todo um trabalho de vida e que, de repente, quando eu não estiver mais aqui, de que forma eu vou fazer com que os meus herdeiros respeitem alguma coisa que eu tenha feito, os meus valores e assim por diante. Quando eu digo planejamento, quando eu falo de planejamento, é muito comum nós ouvirmos esse termo associado às empresas familiares, aquelas empresas que perduram há mais de uma geração dentro da família e acabam tendo continuidade por parte dos herdeiros e dificilmente com tranquilidade no relacionamento entre todos os herdeiros. E, na realidade, pode-se até enfrentar casos em que é necessária a procura por ajuda externa. Quando eu digo ajuda externa, pode até ser um gestor externo, um administrador externo. Mas planejamento patrimonial não se refere somente a esses casos de família empresária ou até da empresa familiar, que no momento em que começa a crescer, surge uma junção nos conceitos e uma grande confusão. O que veio primeiro, a empresa familiar ou a família que é empresária? Portanto, retomando o nosso bate-papo, planejamento patrimonial não diz apenas com as empresas, diz também com a minha possibilidade e a eventual necessidade de dispor como eu gostaria de deixar as minhas relações jurídicas e objetivamente patrimoniais organizadas, a quem eu gostaria de passar o meu patrimônio, de que forma, e muitas vezes existem necessidades muito íntimas, muito pessoais, que surgem como uma necessidade de apresentar para os nossos herdeiros o que nós gostaríamos que fosse respeitado. Há limitações que o legislador apresenta, como, por exemplo, eu só posso dispor, após o meu falecimento, para que seja realizado após o meu falecimento, eu só posso dispor de metade do meu patrimônio se existirem herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Nós já conversamos sobre isso algumas vezes, são os descendentes da pessoa que testa, que deixa por testamento, são os ascendentes desta pessoa que deixa por testamento e, eventualmente, o cônjuge sobrevivente, se existir um casamento celebrado. Claro que a classe, o vínculo mais próximo, afasta o mais remoto. Isso quer dizer que se existirem descendentes, filhos, netos, isso vai fazer com que os eventuais ascendentes vivos sejam afastados dessa sucessão. Mas o cônjuge sobrevivente estará sempre concorrendo com os descendentes e na sua falta, com os ascendentes do falecido. Então, essa pessoa que quiser deixar por testamento, não só por testamento, gostaria de fazer uma observação muito importante aí. Essa deixa pode ser ainda em vida, realizada através de uma doação, ou realizada de outras formas, outras estruturas que envolvem direito societário, enfim.
O planejamento patrimonial do que nós falamos, ele não é só sucessório, ele aproveita para olhar para as questões tributárias, para as questões previdenciárias, de que forma se pode planejar um maior sucesso e melhores rendimentos de uma empresa, tudo dentro de uma estrita possibilidade legal, mas respeitando as necessidades e os objetivos desse primeiro titular do patrimônio. Então, respeitados esses herdeiros necessários, os bens podem ser destinados para um percentual maior dentro dessas figuras dos herdeiros necessários, ou até mesmo para outras figuras, como nós vemos cada vez mais se repetindo no que diz com a custódia de animais, que cada vez mais tem se apresentado também como grandes companheiros. Há casos em que se procura deixar um determinado legado, um determinado valor para as instituições ou para as pessoas que ficarão cuidando dos nossos animais. Enfim, são opções, são possibilidades que devem ser atendidas quando do falecimento desse primeiro titular do patrimônio. Um outro ponto que deve ser observado também é o regime de bens do casamento, se era casado ou se vivia em união estável e se tinha um contrato de união estável, porque muitas vezes vai existir limitação do quanto pode ser deixado considerando essa figura dos descendentes. A limitação originada não só na parte legítima do patrimônio, mas também no regime de bens, a ponto de determinar se o cônjuge sobrevivente se torna herdeiro necessário ou não. Então, diversas estruturas podem ser procuradas, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma situação que é muito importante, já finalizando praticamente a nossa conversa, que muitas vezes, e cada vez mais, se tem presenciado a necessidade do que nós chamamos de cláusulas narrativas, que é contar, através desse instrumento jurídico, o porquê das decisões, o porquê das opções desta pessoa que resolveu deixar uma parte do seu patrimônio a mais para o filho que trabalha na empresa ou para o filho que é mais hipossuficiente, que não existe, que não conta com tanta autonomia. As razões que fazem com que uma pessoa privilegie uma ou outra figura do seu círculo familiar são diversas. Como eu vinha dizendo, pode-se querer agraciar aquela pessoa com quem nós tivemos mais contato, que viveu melhor conosco e mais proximamente conosco, mais cuidando da gente, ou pode-se querer beneficiar aquele herdeiro que sempre demonstrou mais comprometimento com a família em termos de rendimento e de trabalho, enfim. Ou até mesmo pode-se procurar beneficiar o herdeiro que é mais frágil e que necessita de mais ajuda. Todas são opções que devem ser consideradas no momento em que se busca a confecção desses atos e, principalmente, deve-se deixar disposta a razão que levou as pessoas a optarem por aquelas formações. Essas cláusulas narrativas de que eu estou falando, muitas vezes, elas vão servir até para consolar aqueles que ficam, que conseguem entender melhor as razões e os porquês que levaram ao ente que perderam há pouco a tomar as decisões que tomou. Semana que vem voltamos conversando novamente sobre direito de família e sucessões aqui no Sinta-se Bem. Cuidem-se e fiquem bem. Um grande abraço.